Na semana passada, tivemos a triste notícia da extinção da espécie de pica-pau que inspirou o famoso personagem do desenho. O pica-pau bico de marfim foi declarado extinto junto com outras 22 espécies nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, quantas espécies já foram consideradas extintas? Você sabe quais são os critérios utilizados para classificar o risco das espécies? E as causas de extinção? A última lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção no Brasil foi lançada no fim de 2014. Nela, constam 1.173 espécies da fauna e 2.126 da flora, totalizando 3.299 táxons nas categorias de ameaça. A lista da fauna foi compilada em livro em 2018 e é sobre ela que vamos falar. Os critérios para avaliação seguem o método adotado pela União Internacional para a Conservação da Natureza, por ser uma abordagem abrangente, objetiva e cientificamente rigorosa, e buscam responder qual a probabilidade de uma espécie tornar-se extinta em um futuro próximo, dado o conhecimento atual sobre sua distribuição, tendências populacionais e ameaças recentes, atuais ou projetadas. As espécies são então enquadradas em uma das 10 categorias existentes. As siglas seguem o original em inglês. Na categoria não aplicável, entram táxons considerados inelegíveis para serem avaliados, por não ocorrerem naturalmente por aqui, por exemplo. São 226 nessa categoria no Brasil. Temos também 1.671 táxons na categoria dados insuficientes. Ela engloba espécies das quais não se tem informações suficientes para uma avaliação criteriosa. A seguir, vem as categorias menos preocupante, na qual se enquadram as espécies que não correm nenhum risco iminente de extinção, que aqui são 8.851, quase ameaçada, onde estão as 314 espécies que estão próximas de entrar nas categorias de ameaça, das quais a primeira é a vulnerável, em que os táxons têm alto risco de extinção na natureza. São 454 nessa situação por aqui. Temos 408 espécies na categoria em perigo, com risco muito alto de se extinguir, e 319 criticamente em perigo, cujo risco de serem extintas é extremamente alto. Temos ainda as categorias extinta na natureza, na qual estão as espécies encontradas apenas em cultivo ou cativeiro, regionalmente extinta, que equivale a dizer que a espécie está extinta no Brasil, e extinta, quando todas as evidências apontam que o último indivíduo daquela espécie morreu. Esse é o caso do pica-pau, e também de 5 espécies aqui no Brasil. As espécies passando aqui nas imagens só podem ser vistas assim mesmo, por fotos e registros anteriores, pois estão extintas globalmente. Além dessas, temos outras 5 espécies extintas regionalmente, que desapareceram do território brasileiro. Essas, com sorte, podem ser vistas em outros lugares ainda. E o que, afinal, levou e continua levando centenas de espécies ao declínio populacional? Bom, a extinção é considerada um processo natural, que pode ocorrer por competição, predação ou catástrofes naturais, mas que ocorre na natureza em taxas extremamente baixas, tirando, claro, eventos de extinção em massa, que são ainda mais raros e que aconteceram 5 vezes ao longo de toda a existência da vida no planeta. Um deles, o conhecido evento que extinguiu os dinossauros não avianos. Já falamos dele em outro Curiosidades, lembram? Embora as extinções em massa sejam naturalmente bastante raras, diversos cientistas argumentam que estamos vivendo a 6ª agora mesmo, enquanto você assiste a esse vídeo. Diversas evidências apontam que desde o início do Holoceno, o número de táxons extintos já se aproxima do encontrado nas extinções em massa naturais. Em pesquisa do ano passado, utilizando grupos de vertebrados, cientistas estimaram que entre os anos de 1900 e 2050, 117 vezes mais espécies serão extintas do que o esperado naturalmente. O que então estaria levando a essas altas taxas, comparáveis aos eventos naturais de extinção em massa? Uma das principais causas é o desmatamento e destruição dos habitats naturais das espécies. As consequências dessa devastação são diretas e indiretas.
a perda óbvia dos locais e recursos de vida das espécies e o desequilíbrio ecológico causado, que tem um efeito de muito mais alcance, em termos ecológicos e geográficos. Haja vista a seca no sul e sudeste e a tempestade de poeira que atingiu o interior de São Paulo semana passada. Ambos são consequência indireta do desmatamento da Amazônia. A caça e o comércio ilegal de espécies silvestres também encabeçam a lista. Aliás, o comércio ilegal de fauna pode estar diretamente ligado ao surgimento do novo coronavírus, já que é quase certo que esse foi o caminho do vírus até nós. Não podemos esquecer também do aquecimento global, da poluição e da introdução de espécies invasoras. Tá bem claro que temos um grande culpado por essa sexta onda de extinção em massa: nós mesmos. E temos que ter consciência que a extinção de outras espécies gera um efeito em cascata, afetando todo o equilíbrio ecológico do sistema, inclusive a gente. Embora bastante séria e preocupante, a situação não é ainda irreversível. Nosso comportamento nas próximas 2 décadas definirá o destino de milhares de espécies. Uma forte fiscalização e proibição do comércio de animais silvestres, diminuição imediata do desmatamento e a preservação e restauração do ambiente são algumas das medidas a serem tomadas para reverter a situação. Cabe somente a nós mesmos fazermos as mudanças necessárias para garantir a continuidade das espécies e de todas as interações e serviços ecológicos prestados por elas. Vamos juntos mudar nosso futuro?